Boa noite, pessoal. Bem-vindo a mais um episódio do Terceiro Anel. O nosso presidente Rui Costa deu uma entrevista exclusiva à Benfica TV há 2 dias, na qual analisou o mercado de transferências do Benfica. Se queres ficar a saber o que é que o Terceiro Anel tem a opinar sobre isto, não percas isto. Já era para ter feito este vídeo ontem, mas infelizmente, devido a um problema de voz, não o consegui fazer. Por isso, peço desculpa se a minha voz hoje não é a melhor. Ainda antes de abordar o tema principal deste vídeo, que é claramente a entrevista exclusiva de Rui Costa à Benfica TV, quero falar antes do caso da criança de Famalicão. O caso da criança de Famalicão trata-se de uma criança, simpatizante do Glorioso, que acudiu ao Municipal de Famalicão no último dia no qual o Benfica jogou com a equipa da casa e, por ter uma blusa do Glorioso na zona de adeptos do Famalicão, foi obrigada pela segurança do estádio a retirar a mesma, tendo ficado exposta à intempérie, ou seja, ao calor que se fazia viver naquela tarde. Como eu publiquei no meu vídeo, estava uma tarde de bastante calor e essa criança ficou exposta em tronco nu a assistir ao jogo, até que foi retirada mais tarde. Não sei se foi por um familiar, se foi um amigo, não sei sinceramente. Estas são as imagens que andam a correr nas redes sociais. E isto é uma situação de violência emocional e física. Física por fazer retirar alguém a sua blusa e emocional pelo constrangimento criado nesta criança. Isto é crime. É crime se for feito em nossa casa, é crime se for feito no nosso bairro e é crime se for feito no estádio de futebol. Alguém tem que ver isto. Na Constituição Portuguesa temos o direito e a liberdade de nos exprimirmos. Temos o direito e a liberdade de usarmos o que quisermos em qualquer espaço público ou privado, desde que o tal não seja ofensivo para outros. Não podem considerar que uma camisola do Benfica seja ofensiva para um adepto do Famalicão. Não se for uma criança a vesti-la, não se for um adulto a vesti-la. Não estamos a falar de elementos organizados a tentar causar distúrbios no local onde pacificamente os adeptos do Famalicão tentavam ver um jogo de futebol. Estamos a falar de uma criança que tentava ver um jogo de futebol. Uma criança que foi obrigada a retirar a sua blusa e a ficar em tronco nu no estádio de futebol, só porque a mesma não tinha uma blusa da equipa local. Vocês já se imaginaram irem por acaso ao Continente com uma blusa do Pingo Doce e ser-vos barrada a entrada à porta? Por causa que não têm a blusa do Continente ou por terem uma blusa de uma cadeia de supermercados que é concorrente? É completamente ridículo. Nunca vos fariam isso. Porquê é que fazem então no futebol? Vocês imaginam-se entrarem nas instalações, por exemplo, do Canal 1 com uma blusa da SIC ou da TVI e for-vos barrada à porta à entrada? Isso nunca aconteceria. Porquê é que acontece no jogo de futebol? Eu já vi jogos no Estádio das Antas, eu já vi jogos em Alvalade com blusas de Benfica, sem estar com a claque organizada e nunca me foi pedido para retirar. Não sei se atualmente o fazem, mas duvido. Isto é coisa de clube pequeno. Quer dizer, clubes pequenos aumentam o preço do valor dos bilhetes para a zona dos adeptos do Benfica e depois fazem obrigar crianças locais a retirar a blusa só por não terem a blusa da equipa local? O que é que esta gente procura? É isto que queremos no clima? É este o clima que queremos no futebol português? É este o ambiente que queremos que as nossas crianças cresçam? Que uma criança não seja livre de apoiar o clube que bem gosta? Vocês já viram uma vez no Estádio da Luz uma criança com uma blusa do Famalicão, do Passos de Ferreira, do Sporting, do Porto, de qualquer equipa, não ser permitida a entrada? Isso não acontece no Estádio da Luz. Porquê é que deixam que isto aconteça nos estádios das equipas ditas mais pequenas? Não é a primeira vez que isto acontece em Portugal. Já houve casos em que adeptos tiveram que tirar os seus cascóis ou os seus adereços para poder entrar na zona de visitantes. Isto não faz qualquer sentido. Eu faço um apelo aqui à Liga de Clubes, à Federação Portuguesa de Futebol, ao Governo, ao Presidente. Ao fim e ao cabo, isto é um direito que nos está assistido na Constituição. Isto é um cidadão português que foi vítima de um crime em território nacional. Isto não devia acontecer. É ridículo. É crime. Volto a repetir. É crime. Bom, agora que já tirei isto de cima, vamos continuar com o tema principal do nosso vídeo. A análise à entrevista de Rui Costa, efetuada por Pedro Pinto na Benfica TV, em regime de exclusividade, efetuada há 2 dias. Em primeiro lugar, deixem-me dizer-vos que não gostei do formato. Não gostei do formato, pois o Presidente se encontrava em pé e o apresentador se encontrava em pé. Ambos deviam estar sentados num ambiente muito mais relaxado para ter uma conversa muito mais franca e honesta. Não faz qualquer sentido uma entrevista que durava 52 minutos, ambos os intervenientes estarem de pé frente a um ecrã, quando hoje em dia é perfeitamente visível noutros canais de televisão ou em outros programas em modo talk show que os entrevistados estão ora em sofás ou em cadeiras, bem sentados e que possam estar a exprimir as suas opiniões em modo relaxado e não em clima de tensão. Uma pessoa que está em pé durante 1 hora a ser entrevistada jamais poderá estar relaxada. Não é essa a imagem que queremos passar. Não temos agora dinheiro para comprar uma cadeira ou para pôr um sofá? Pelo amor de Deus. Vamos lá fazer isto com algum critério. Em primeiro lugar, quero congratular quer Rui Costa, quer esta direção por ter realizado esta entrevista, uma vez que a mesma se tratava de uma promessa eleitoral e, como tal, foi cumprida, é de louvar.
Em seguida, quero deixar bem claro, o Terceiro Anel e eu próprio não apoiamos qualquer presidente, qualquer lista, qualquer cartilha. Eu critico aquilo que acho que tenho que criticar e apoio aquilo que acho que tenho que apoiar. Eu estou aqui pelo Benfica. Estou aqui porque sou benfiquista e faço isto para vocês. Quer sejam benfiquistas ou sejam de outros clubes que gostem de ver os meus vídeos. Isto não é qualquer vídeo de apoio ou qualquer canal de apoio, quer à presidência de Rui Costa, quer a qualquer outra presidência, muito menos à oposição. Este canal será sempre isento e apoiará sempre o Benfica, e é para isso que aqui estamos. Quero ainda frisar que não me irei debruçar sobre a análise particular que o Rui Costa fez de muitas das transferências que foram efetuadas. Irei sim pôr aqui em imagens algumas das transferências que foram elucidadas durante a entrevista para poder dar um pouco de contexto à minha análise. Quero ainda dar destaque a algumas das frases proferidas pelo Presidente. Uma, para mim, das mais importantes que ele referiu foi que o Benfica, nesta fase em que se encontra, tentou dar primazia ao projeto desportivo sem descurar o projeto financeiro. A visão ou perspectiva de um futebolista é indubitavelmente diferente de um gestor ou empresário. Quando um ex-futebolista chega à presidência, tem uma visão completamente diferente do que se for um empresário que chega lá. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que um ex-jogador profissional de futebol tem uma visão completamente diferente, uma vez que o mesmo esteve no balneário, uma vez que o mesmo fez parte de uma equipa. É alguém que sabe analisar uma equipa e ver o que é que a mesma tem falta. Não é apenas alguém que procura comprar jogadores mais jovens para os tentar vender um dia mais tarde para fazer lucro. Na minha opinião, é importante que um clube de futebol obtenha lucro, mas, em primeiro lugar, está a vertente desportiva. É lógico que o clube de futebol é importante que esteja saneado em termos financeiros para que possa ter uma boa perspectiva desportiva, mas não vamos pôr a carroça à frente dos cavalos. Não podemos ter um clube de futebol da dimensão do Benfica só a pensar em ter lucro, descurando assim a vertente desportiva. O Benfica está lá para os sócios, o Benfica está lá para os adeptos. E o que é que os adeptos querem? Os adeptos querem ver títulos. E para tal, o que é que faz? Falta uma equipa bastante competente a nível desportivo. Conseguiu-se ver ainda em Rui Costa a sua veia mais futebolística, a veia de um ex-jogador de futebol, uma vez que vimos a parte mais humana de Rui Costa. E é importante termos um presidente que tenha capacidade humana, pois é bastante mais fácil na hora de contratar jogadores que são estrelas ou que têm potencial, ou na altura de dispensar ou tentar rescindir contratos a jogadores. É alguém que já foi jogador, é alguém que sabe o que é que os jogadores sofrem, é alguém que sabe o que é que os jogadores sentem. Mas quero ressalvar com isto que não penso que para ser um bom presidente de futebol tenha que ter sido antigamente um jogador de elite. Não é esse o caso. Estou a dizer que pode ser uma vantagem. No entanto, existem outros casos de outros presidentes de outros clubes com bastante sucesso, quer financeiro, quer desportivo, que nunca deram pontapé numa bola. E não é por aí que o Benfica vai enverdar. O Benfica tentará ter sempre a direção mais competitiva e a direção que possa trazer maior sucesso à equipa do Benfica. E é por isso que o Benfica é um clube do povo. É um clube onde o povo vota e onde é um clube do Benfica terá sempre o presidente que os seus sócios escolherem, de forma democrática. Para mim, a frase mais forte desta entrevista foi, claramente, nenhum jogador do Benfica é lixo. Esta frase preferida por Rui Costa tem um impacto de cariz emocional muito forte. Para além de não desvalorizar ativos do clube, reforça assim o laço com o plantel principal e também com a formação. É bastante importante que um presidente mantenha a distância, mas também que esteja sempre presente para a equipa, quer principal, quer para as equipas de formação. Pois os jogadores, ao sentirem isso, porão mais entrega na hora de entrar em campo. Ainda dentro da frase nenhum jogador do Benfica é lixo, vamos ponderar aqui uma coisa. Um jogador que é profissional, ou seja, um jogador de elite, jamais poderemos dizer que esse jogador não tem potencial para ser jogador de futebol. Se o jogador chegou lá é porque tem potencial. Poderá ou não demonstrá-lo em campo. E existem várias razões e várias adversidades que poderão fazer com que o mesmo não tenha sucesso num clube. Quer seja porque não se adapta ao campeonato, quer seja porque não se adapta à cidade ou ao país, quer seja porque não se adapta ao clube em si. Mas um jogador de futebol que é profissional, que é um jogador de elite e que chega à elite, tem sempre condições para ser jogador de futebol. Uns com mais condições, uns com menos condições. É normal que o adepto seja bastante exigente, mas não podemos menosprezar as pessoas. Não podemos dizer que os jogadores são pinos ou que os jogadores são secos. Os jogadores também têm sentimentos. É normal que no calor do jogo, quando estamos no estádio, digamos essas bacuradas. Mas vir para as redes sociais e insultar os jogadores, não pode ser. O adepto do Benfica tem que ser superior a isso. O adepto do Benfica tem que ter mais compostura.
Voltando agora um pouco ao que o Rui Costa disse na entrevista, Rui Costa referiu que saíram do Benfica 29 atletas, conseguiu reduzir a massa salarial e conseguiu assim dar mais estabilidade financeira. É bastante importante que o Benfica consiga esta estabilidade financeira. Temos recentemente o exemplo do Barcelona, onde uma massa salarial desorbitada acabou por levar o clube quase à bancarrota, tendo que o clube agora começar a vender património para poder pagar os extensivos salários que a equipa principal oferece. Gostei também ainda quando tentou acabar com a dicotomia do português estrangeiro, quando falou na contratação de Roger Schmidt. Quer seja um treinador, um preparador físico ou um jogador de futebol, o Benfica não pode estar preso a este jogador é melhor porque é português, este jogador é melhor porque é estrangeiro. As coisas não funcionam assim. O Benfica sempre foi um clube do povo. No passado tivemos grandes jogadores portugueses, grandes jogadores das colónias quando as colónias faziam parte do país, grandes jogadores dos palopes quando as colónias já não faziam parte do país e grandes jogadores estrangeiros, quer fossem da Europa ou fora da mesma. Ninguém terá esquecido de jogadores como Jonas, Cardoso, Eusébio, ou como treinadores como Sven-Goran Eriksson, Otto Glória ou agora Roger Schmidt. Não podemos radicalizar para nenhuma das vertentes. Não podemos querer um Benfica feito só de estrangeiros ou um Benfica feito só de jogadores e treinadores nacionais. Não é assim que funciona. No Benfica tem que estar os melhores, no Benfica tem que jogar os melhores, para podermos ganhar títulos e para podermos voltar a ser um grande clube europeu. Rui Costa tocou ainda em pontos-chave que para mim são bastante importantes, como é o caso do fair play financeiro e também dos perdões fiscais. Claramente estava-se a referir aos nossos rivais. O Benfica cumpre o fair play financeiro e não teve qualquer perdão fiscal, mas o Benfica não se pode estar a olhar ao espelho no que é que os nossos rivais fazem. O Benfica é um clube independente. O Benfica tem que pensar nele próprio e quais são e definir as melhores estratégias para poder vencer num futuro próximo e num futuro mais longínquo. Se o Benfica quer voltar a ser um grande clube europeu, não pode estar preocupado com o que é que o Sporting faz, não pode estar preocupado com o que é que o Porto faz. É claro que é importante denunciar aquilo que achamos que é legal e tudo aquilo que prejudica o nosso clube, mas não podemos enverdar por esse caminho. O Benfica tem que obter assim sucesso na vertente esportiva. É claro que não quer um presidente ou uma direção que fique calado a ver os outros cometerem quer crimes, quer os outros a serem beneficiados. É importante criticar, é importante denunciar, isso sim, mas esse não deve ser o nosso principal foco de atenção. O nosso principal foco de atenção é e deve ser sempre o Benfica. Foi bastante importante e elucidativa a parte em que Rui Costa falou das transferências, quer nacionais, quer para o estrangeiro, dos empréstimos que se realizaram e ainda das rescisões que se efetuaram. Foi também bastante importante que ele explicasse muito bem a sua visão de um plantel ideal, onde seria composto por 25 a 27 jogadores, nos quais apenas 21 desses jogadores seriam contratados, sendo que o resto caberia um papel fundamental à formação. Não me quero alongar muito sobre este tema, uma vez que pretendo fazer um vídeo na qual vou discutir contratações versus formação, mas penso que o Benfica, se seguir este modelo, estará no caminho certo. Mas é importante seguir este modelo. É importante que não seja só frases ditas por um presidente e que depois que na prática estas não se cumpram. Num plano geral, gostei bastante da entrevista de Rui Costa. É claro que não concordo com todas as suas opiniões. É normal. No entanto, penso que é um presidente que neste momento é sensato naquilo que está a apresentar recentemente. O que é que eu quero dizer com isto? É importante ressalvar a figura de Rui Costa desde que é presidente eleito pelo Benfica. E quando digo pelo Benfica, digo pelos sócios do Benfica. Não quero estar agora a falar do passado de Rui Costa. Quando falo do passado, falo na época de Luís Filipe Vieira. Isso será tema para analisar noutro vídeo. Mas é importante que as promessas eleitorais que o Rui Costa proferiu sejam cumpridas. Eu sei que não vão cumprir todas, como nenhum presidente cumpre todas as promessas eleitorais, mas é importante que algumas comecem a aparecer e que o secretismo que pairava antes pelo nosso Benfica deixe de existir. No entanto, continuam a haver certos assuntos que precisam ser explicados e a massa associativa do Benfica merece essas explicações. Por fim, gostava ainda de dar uma nota de parabéns à equipa de handball que venceu o Sporting pelo resultado de 45-43, conquistando assim a Supertaça Portuguesa de handball. Parabéns, equipa! Como disse no anterior vídeo, o Benfica nas modalidades começa o ano em grande. Esta semana promete ser uma semana repleta de surpresas aqui no canal. Irá haver bastantes vídeos, vamos lá ver se a minha voz assim o permite. E há uma grande surpresa preparada para meio da semana. Vamos lá ver. Se gostaste deste vídeo, comenta, dá o like, partilha e subscreve o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!